Boa noite. Estamos começando mais um Jovem Formação. Estamos aqui com a sexóloga Laisla Dominique e a ginecologista Hannah Agnes. Boa noite. Boa noite. Doutora Laisla Dominique, o que é a sexualidade em si? Muitas pessoas pensam que sexualidade são apenas os órgãos genitais, mas não. Sexualidade em si é o instinto sexual. Continuidade da criança. Por exemplo, a criança é amamentada pela mãe. Ela está em seu momento oral de prazer. Por isso, o choro logo após a interrupção da mamada. À medida que a criança vai se desenvolvendo, a busca pelo prazer oral passa a ser pelo seu próprio corpo, chupando o dedo ou a língua, intensificando o prazer oral. Em que etapa da vida começam as descobertas do corpo, doutora Laisla? A partir dos 12 anos, no início da puberdade. Por que as pessoas começam a se masturbar na fase adulta, doutora Laisla? A masturbação na fase adulta é causada muitas vezes pela timidez ou pela perda do prazer implicada pelo vício de se masturbar, satisfazendo o corpo sexualmente. Agora vamos para um rápido comercial. Gente, o verão já tá aí, o carnaval tá chegando, vamos nos prevenir. Vista-se, use camisinha. Estamos de volta com mais informação jovem. Estamos aqui com a ginecologista Hannah Agnes. O sistema reprodutor masculino é composto por quais órgãos? É composto por 2 testículos que ficam alojados na bolsa escrotal, o escroto, que tem a função de produzir espermatozoides, e também o hormônio de secreção masculino, o testosterona. 2 epidídimos que armazenam os espermatozoides até serem liberados pela ejaculação. 2 ductos deferentes que servem como canal ejaculador, ligando-se do epidídimo até a glândula vesiculosa. 2 ductos ejaculadores que são destinados à excreção das vesículas seminais e também pela retenção do esperma durante o repouso dos órgãos genitais. A uretra, que no homem é responsável pela emissão do esperma e da urina. A próstata, que no momento do orgasmo contrai suas fibras musculares, daí resulta aquela secreção glandular que sai impelida através dos canais excretores. O que é a próstata? A próstata nada mais é que uma maçã glandular que rodeia a parte inicial da uretra. Temos também as vesículas seminais, que se destinam a receber o esperma. O pênis apresenta por diante uma dilatação denominada da glande, cuja superfície é lisa e rosada. A glande é perfurada de seu vértice pelo meatro netral. A ereção é causada devido ao fluxo de sangue que preenche os espaços existentes no tecido cavernoso desse órgão. Qual a função do pênis? É transmitir a ejaculação. Por quais órgãos é composto o sistema reprodutor feminino? Bem, é composto por 2 ovários, que são responsáveis pela formação dos ovocitos e pela produção dos hormônios femininos, que é o estrogênio e o progesterona. Tubas uterinas, que vão desde a região do ovário até o útero. E o útero, que é onde ocorre o desenvolvimento embrionário e cuja parede descama durante a menstruação. A vagina, que é revestida pelo ímen, que pode ser rompido na primeira relação sexual. O que é a vagina? A vagina é a estrutura que recebe o pênis durante a relação sexual e serve de canal de saída para o fluxo menstrual e para o bebê no parto natural. E a vulva, que é formada pelos grandes e pequenos lábios, pela abertura da vagina, da uretra e do clítoris. O clítoris é um órgão fundamental para a estimulação sexual da mulher. Vamos ao fim com mais informação jovem. Agradecemos a presença da sexóloga Laisla Dominique e da ginecologista Hannah Agnes. E semana que vem estaremos de volta com a socióloga Tereza Oliveira para falar sobre a homossexualidade e a bissexualidade. Muito obrigada e tenha uma boa noite. Uma lanche do pai, por favor. Congela o tempero. Tempero. Que desejo? Uma dose de vontade, por favor. Congela o tempero.
erotismo? Pode explicar? Trata-se de um bom sexo feito com agressão. Isso pra mim se chama violência. Pra mim não. Pra mim trata-se de prazer feito com sexo erótico. Cada um com suas opiniões. Isso pra mim ainda é violência. Pois é. Cada um com sua opinião, né? Eu tenho a minha. Bondade, disciplina, sadismo e masoquismo. Trata-se do prazer sexual através da troca erótica de prazer. Envolve ou não dor, submissão, tortura psicológica, cócegas, entre outros. Esses aspectos podem ser provocados pelo dominador, muitas vezes contra a vontade do submisso. Não envolve necessariamente a penetração, mas, de forma geral, o BDSM é uma atividade erótica e as sessões geralmente são permeadas de sexo. O submisso não tem exigências como no caso de pedir para o dominador parar de fazer alguma ação. O limite tem que ser empregado antes de uma relação BDSM com qualquer pessoa. O sexo BDSM é muitas vezes praticado em grupos onde há um submisso e vários dominadores, mas o BDSM baseia-se na segurança da pessoa. Se a relação for entre várias pessoas, há toda uma proteção para evitar danos a todos. Boa noite, estamos aqui com mais informação jovem. Hoje, aqui presente, as duas alunas de faculdades distintas, Hanna Pimentel, da UFMG, e Cássia Fonseca, da UFRJ. E aqui, para esclarecer as nossas dúvidas, a socióloga Tereza Oliveira. Boa noite. Boa noite. A doutora Tereza Oliveira pode esclarecer algumas dúvidas sobre a homossexualidade e a bissexualidade? Sim, a preferência de um indivíduo para o outro sexual depende muito. A característica de uma pessoa homossexual é de sentir atração física, emocional ou estética por um outro ser do mesmo sexo. Eu acho um absurdo o homossexualismo, porque vai contra as leis divinas. Se Deus criou o homem para ser da mulher e a mulher para ser do homem, porque hoje em dia existe homens ficando com homens e mulheres ficando com mulheres. É um absurdo, vai contra as leis de Deus, entendeu? Mas eu não concordo. Mas o que importa é o amor. Mas nós estamos tratando das descrições e sim do amor. Sim, mas desde que mundo é homem com mulher e mulher com homem. Pense bem, se a sociedade inteira fosse formada por homossexuais, a procriação, como é que as pessoas iam se reproduzir? Mas nós não estamos tratando de números e sim de respeito. Sim, respeitar, normal. Agora, não ia ser uma coisa legal, entendeu? Todas as diferenças existentes no comportamento de homens e mulheres refletem-se nas relações a dois ou relações humanas em geral. Mas o preconceito já começa desde criança, em os adultos se tornarem a falar. Isso não é coisa de menina, isso não é coisa de menino. Quem foi que disse que menina não pode fazer coisa de menino e menino não pode fazer coisa de menina? A bissexualidade também vista como a sexualidade suja. Uma pessoa bissexual é sentir atração pelo mesmo sexo ou pelo sexo oposto. Ela pode ser buscada pelo receio de assumir a homossexualidade. A bissexualidade também pode despertar um certo fetiche pela homenagem, ou seja, a relação sexual atriz, ou também pela excitação por parte de corpos. Pode ser cor dos olhos, cor dos cabelos, pés, ou também brinquedos ou roupas íntimas. Agora vamos ver algumas opiniões dos nossos telespectadores. Boa tarde, qual é o seu nome? Nós gostaríamos de saber qual a sua opinião sobre a homossexualidade e a bissexualidade. A homossexualidade, pra mim, é normal, né? Apesar da sociedade estar fazendo assim um montão de complicações, é normal. E quem é bi, mais normal ainda, que é maravilhoso, que ser dois sexos diferentes. É uma boa opinião. Obrigada. Tival. Você poderia dar sua opinião sobre a homossexualidade e a bissexualidade? Posso, sim. Assim, eu acho não. A homossexualidade é uma coisa proibida por Deus. É porque o homem não foi feito para viver com outro homem. Ele foi feito para viver com uma mulher e
para a sociedade. E sobre a bissexualidade, uma pessoa gostar dos dois sexos? Realmente, isso aí é uma coisa errada, isso aí é uma aberração, tá entendendo? Porque se o homem tem um sexo masculino, deve viver com uma pessoa do sexo feminino. Esse negócio da pessoa gostar de homem, gostar de mulher, está completamente errado. É uma coisa que não é aprovada por Deus e também não deve ser aprovada pela sociedade também não. Nós gostaríamos de saber qual a sua opinião sobre a homossexualidade e a bissexualidade. Hoje em dia eu acho uma coisa bem natural, não vejo nada demais. Por quê? Porque hoje estamos vivendo num mundo democrático e, para mim, não sei se para você ou para ela, estamos vivendo em harmonia com os seres humanos um para o outro. Então eu acho que tem que ter liberdade para todos. Muito obrigada pela sua entrevista e tenha uma boa tarde. Qual o seu nome? Nós gostaríamos de saber qual a sua opinião sobre a homossexualidade e a bissexualidade. Tem preconceito, não sou a favor, porém não tem preconceito, né? Respeito quem é homem, quem é bi, cada um, ou sua opção sexual. Qual o seu nome? Alex. Nós gostaríamos de saber qual a sua opinião sobre a homossexualidade e a bissexualidade. Normal, cada um tem suas escolhas, cada um pode escolher da forma melhor de se amar, seja ele homossexualismo ou normal, seja entre homem ou mulher, ou se entre o mesmo sexo. Então, as pessoas hoje em dia têm autocríticas de ser um homossexual abraçado por outro homem que lhe bater e espancar. Ninguém tem nada com isso, todo mundo tem que viver as suas próprias liberdades e escolhas e impressões. Muito obrigada e tenha uma boa tarde. Boa tarde. Menina, o que está acontecendo? Todos os dias você chega em casa triste, abatida, parecendo que tem algo. E eu já estou ficando preocupada, porque eu não sei o que é que está acontecendo. É melhor você me contar do que você contar a qualquer outra colega sua. Porque ninguém vai ter solução. Por pior que seja, tem que contar a mim, que sou sua mãe. Mas mãe, eu quero te contar, mas eu não sei como te contar. Não é algo assim que, seja fácil. Mas tem que contar, porque você tem que confiar em sua mãe. Que todo dia eu lhe aconselho, lhe alerto para as coisas. Então tem que confiar na sua mãe. Porque seja o que for, tem que confiar. Tô grávida. Wanda, como foi que aconteceu isso, menina? Tanto que eu lhe aconselho, menina, tanto que eu lhe digo as coisas. Pra você não se envolver com ninguém. Você não tinha que conversar comigo. Antes de iniciar sua vida sexual, você teria que me conversar. Eu levava você no ginecologista. Você não sabia disso tudo? E por que você não fez do jeito que eu lhe falei? Você acha que eu não sabia disso tudo? E por que fez o contrário? Não é tudo que a gente pensa. Fala das doenças. Uma gravidez é difícil. Agora você vai interromper toda a sua toda a sua vida escolar, vai interromper todos os seus projetos. Vem um bebê que você não vai saber nem como é que você vai criar. E sem contar que não é só isso. Tem as doenças, tem os problemas, tem todas essas coisas. Tem a AIDS, tem as doenças sexualmente transmissíveis, tem a DSTs, todas. Cada uma pior do que outras. Algumas levam até a morte. Por que você não pensou antes de fazer isso, Ana? Eu sei disso tudo, mas não pensei. Mas tinha que ter pensado. Me desculpa, mãe.
Doenças sexualmente transmissíveis, ou DST, como são popularmente chamadas. Diversas doenças podem afetar diretamente o sistema genital. Algumas, embora adquirida por via sexual, têm efeito por todo o organismo. As mais comuns são sífilis, gonorreia, croncomole, linfogranuloma venéreo, condiloma acuminado, pendiculose pubiana e tricomoniase. Além dessas, existem ainda as mais conhecidas, como a AIDS e a herpes. A sífilis pode ser transmitida de mãe para filho pela placenta ou pela transfusão de sangue. Os sintomas são o aparecimento de pequenas feridas na camada genital externa, conhecida como cranco duro. O cranco desaparece, porém, dentro de 2 meses voltam a aparecer pontos avermelhados por todo o corpo. É importante tratar a doença desde o início, pois sem cura. Os sintomas podem demorar até anos sem aparecer, mas pode ser transmitida após contato. Gonorreia é infecção na uretra, que pode comprometer algumas vias genitais. Os primeiros sintomas surgem poucos dias após o contato sexual. O dor na uretra, seguida de secreção purulenta, tem cura e deve ser tratada logo no começo. Já o cranco mole é uma ulceração dolorida e mole na genitália externa. O seu tratamento é principalmente feito por antibióticos. Linfogranuloma venéreo é caracterizado pela formação de pequenas vesículas nos órgãos sexuais externos. Podem evoluir frequentemente para pequenas feridas. A doença costuma causar inflamação na virilha, principalmente no homem. Condiloma acuminado, ou crista de galo. Forma o aparecimento de lesões verrugosas na região genital e anal. O vírus pode levar muito tempo sem se manifestar. Esse é o tipo de vírus HPV e tem sido relacionado ao aparecimento de câncer genital, especial ou colo de útero. Pendiculose pubiana é causada pelo inseto popularmente chamado de chato. São piolhos pequenos que se instalam nos pelos pubianos, provocando coceira e pequenos pontos de sangue. Já a tricomoniase é provocada por um protista que se caracteriza por corrimento vaginal e ardência na mulher, ou corrimento pela uretra nos homens, os quais, em geral, são portadores assintomáticos. A AIDS é causada pelo vírus da imunodeficiência humana, caracterizada por um conjunto de infecções que surgem devido a uma baixa imunidade. Em algumas pessoas, os primeiros sintomas podem aparecer após 10 anos, mas pode-se transmitir o vírus. Os sintomas iniciais são fadiga, febre, pequenos pontos vermelhos na pele e até mesmo distúrbios no sistema nervoso, que vão de fortes dores de cabeça até encefalite. Um grande avanço nos sintomas pode levar à morte. Doenças podem surgir junto à AIDS, como a herpes. A transmissão da AIDS é feita pelo contato sexual, transfusão de sangue ou transplante de órgãos contaminados com vírus, de mãe para filho, por inseminação artificial e por materiais cirúrgicos não esterilizados. A herpes simples são como pequenas bolhas ou feridas que se formam na pele ou na boca. Podem surgir também na região anal e genital. É transmitida pelo contato direto ou indireto com objetos usados por herpíticos, quando os feridos estão na fase de manifestação. É o método mais conhecido e mais utilizado entre as pessoas. Deve ser colocado no pênis ereto e sem qualquer ejaculação. Deve ser retirado com o pênis ainda ereto. É o único preservativo que atua também contra as DSTs. A camisinha feminina, embora seja pouco conhecida, possui o mesmo efeito. O diafragma é uma cúpula de silicone que forma uma barreira bloqueando a passagem dos espermatozoides. Deve ser colocada pela mulher antes da relação e retirada 6 horas após a relação sexual.
DIU é um dispositivo de metal ou plástico colocado dentro do útero implantado pelo médico. Impede a passagem dos espermatozoides e a implantação do óvulo caso seja fecundado. No dia seguinte, uma cápsula vendida em farmácia que contém substâncias hormonais que impedem a fecundação. Deve ser utilizada em até 72 horas após a relação sexual. Não deve servir de propósito para não usar os outros métodos, uma vez que utilizada frequentemente pode causar problemas nos corpos das mulheres. Laqueadura tubária ou ligação das trompas, como é popularmente chamada, é a cirurgia que impede a permeabilidade das tubas uterinas, ou seja, a fecundação dos espermatozoides. A vasectomia, que pode ser uma escolha feita pelo homem, é uma cirurgia que secciona os ductos deferentes, impedindo a passagem dos espermatozoides. A produção hormonal e todos os outros funcionamentos do sistema genital continuam intactos. Existem ainda os menos conhecidos como os adesivos hormonais. Possuem grande eficácia, porém podem aumentar em 60% os riscos de trombose. Existem dois tipos de contraceptivos injetáveis, os mensais e os trimestrais. Os trimestrais contêm um progestogênio similar ao hormônio natural. Já os mensais contêm dois hormônios, um progestogênio e um estrogênio. Polly wants a cracker. I should get off her first. Think she wants some water.